Luz, câmera, ação. Olá, eu sou Fernando Pereira, produtor audiovisual aqui do Vale do São Francisco, mais especificamente de Petrolina, que fica no sertão pernambucano. E vou apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre a minha relação com o audiovisual e uma das minhas principais pesquisas. Quando a gente pensa em cinema, tem várias imagens que vêm à nossa mente. Vem a imagem daquele filme que nós adoramos, vem a imagem daquele ator, daquela atriz que a gente acompanha e que a gente idolatra tanto. Vem a imagem daquele personagem conquistador que viveu uma narrativa incrível. E vem também todas as possibilidades que o cinema possibilita para a gente. A partir do cinema, a gente pode contar várias narrativas, a gente pode contar várias histórias e, a partir do cinema, a gente usa várias ferramentas para contar essas histórias. A gente tem o cenário, a gente tem o figurino, a gente tem os próprios atores, mas tem uma coisa que ela é imprescindível para a realização do cinema e do audiovisual. Sim, é a luz. E é sobre ela que eu vou falar hoje. Durante a pandemia de 2020, a produção audiovisual foi a principal forma de promoção da cultura, foi a principal forma da gente poder assistir artistas enquanto a gente ficava no conforto de casa, mas também na segurança de casa, já que a gente não podia se deslocar e precisava estar nesse momento em casa. Então, a produção audiovisual foi esse principal formato que a gente encontrou para estar fazendo e realizando a promoção da cultura. Não à toa, o Caatinga Pop está sendo realizado dessa forma para que vocês, no conforto de suas casas, para que vocês possam estar aí acompanhando esse festival incrível. Então, voltando para a produção do audiovisual a partir da luz, através das minhas pesquisas, através de como eu entendia o audiovisual, eu comecei a prestar atenção em como a luz natural da nossa localidade, como a luz natural do sertão, ele influenciava na narrativa dos filmes que a gente assistia e dos filmes que eram produzidos aqui no nosso local. A luz, ela possibilita que, a partir das suas características, seja uma luz suave, seja uma luz dura, seja uma luz intensa, consiga criar atmosferas para que para que o diretor de fotografia, a produção crie e potencialize a história que ela está sendo criada. E não à toa, durante todos esses anos em que a produção audiovisual vem sendo produzida, não à toa, durante todo o tempo que a gente tem aí da história do cinema, os diretores de fotografia, os técnicos, os fotógrafos desenvolveram técnicas que potencializaram essa possibilidade de narrativas. Quando a gente passa para pensar um pouquinho sobre a iluminação natural, a gente precisa entender que cada localidade, cada espaço, cada região, ela vai ter uma forma de, na verdade, vai ter uma característica específica do seu bioma. Aqui em Petrolina, localizada no semiárido, no sertão pernambucano, a gente tem um bioma que é a Caatinga, e esse bioma ele é característico por conta da localidade, por conta dessa região ser de período de estiagem. A gente tem poucos meses de chuva, a gente tem um período de cerca de 7 meses a 9 meses sem chuva, e isso acaba construindo uma característica muito específica. E essa característica potencializa a iluminação que a gente tem aqui no nosso local. Essa luz natural, que pode aí durar até cerca de 12 horas durante um dia, ela é muito atraente para os cineastas de todo o Brasil. Então, Petrolina, o Vale do São Francisco, e toda essa região aqui do sertão pernambucano, do sertão nordestino, passou a ser de interesse para essas realizações, porque ela possibilitava que, durante todo um dia de gravação, durante todo um dia de produção, você tivesse uma luz constante. E para quem trabalha com produção audiovisual, sabe muito bem que iluminação é importantíssima para quem vai produzir cinema, para quem vai produzir vídeo, e quando a sua proposta é uma produção que ela acontece de forma externa, né? Quando a gente usa locações naturais, quando a gente usa locações para isso, a quantidade de luz que você tem durante o dia, a quantidade de luz que não varia muito, é fundamental. Petrolina, aqui no semiárido, ela se caracteriza principalmente por ter uma quantidade de sol durante todo o dia e principalmente do céu limpo. Então, aqui, por falta de umidade, por todas as características climáticas que a gente tem, o céu ele
dura aí, em média, de 10 horas de uma luz dura, uma luz constante. Isso é potencializadora para a produção audiovisual. Falando ainda mais sobre Petrolina, aqui a gente também tem uma característica muito bacana, que é o nascer e o pôr do sol. Como aqui a gente tem um dia mais longo, o nosso nascer do sol e o nosso pôr do sol traz uma luz mais suave, uma luz mais alaranjada e uma luz que potencializa o que a gente chama da luz dourada, que para os fotógrafos e para os cineastas são um momento crucial para uma luz mais poética, mais artística. Bom, a partir da iluminação, a gente consegue pensar e construir narrativas que muitas vezes potencializam a cena e garante que o ator ou a atriz nem precise falar para você entender qual é o clima, qual é a sensação que a direção quer dar a partir disso. Não à toa, quando você vai pensar ou estudar a direção de fotografia, você encontra vários textos, vários artigos falando sobre isso. E, assim como os nossos amigos aprenderam a dominar o fogo lá na pré-história, os diretores de fotografias e os diretores cinematográficos tiveram que desenvolver técnicas para aprimorar o controle da luz para o cinema. E isso possibilitou que hoje a gente estivesse aqui nesse teatro fazendo essa produção com uma iluminação totalmente pensada para essa ação. Bom, para trazer uma forma melhor de exemplificar o que eu quero fazer falando sobre iluminação para o audiovisual, eu vou falar sobre 4 filmes que eu fiz uma pesquisa sobre eles, como a iluminação incidia sobre essas pessoas, como a iluminação chegava no filme e como ela contribuía para construir a narrativa desse filme. Bom, e o primeiro filme que eu trago para vocês como exemplo é o História da Eternidade, de 2013, gravado em Santa Fé, que fica aqui no interior de Petrolina. O filme ele começa mostrando imagens características do imaginário do sertão. Esse imaginário que vem sendo reproduzido desde a década de 60 com o cinema novo. Essas imagens, apesar de mostrar uma realidade do sertão, ele também cria um estereótipo, que é algo que também a gente vai conversar um pouquinho lá na frente. Nessa primeira imagem que a gente vê no História da Eternidade, a gente já conhece os personagens estereotipados aqui da nossa região. No filme a gente vê um céu aberto e azul, que mostra a secura que é o sertão. A gente vê também uma criança de short e sandália, com uma baladeira, tentando acertar um pássaro. E também é mostrado, nessa mesma primeira cena do filme, uma árvore com poucas folhagens, um sanfoneiro embaixo dessa árvore e uma procissão de uma criança recém-nascida morta. No caso, recém-nascida não, uma criança prematura que morreu. Então, essas imagens mostram uma característica muito forte daqui da nossa região, uma iluminação dura, contrastada, mas também mostra uma característica que é reproduzida e estereotipada, que é da escassez, da falta de recursos em que o sertão se coloca. Mas essa imagem é uma imagem que representa o sertão da década de 60. Hoje a gente vive uma outra realidade, mas que infelizmente é retratado dentro do audiovisual. Nesse filme, a gente também pode ver durante toda a realização como a luz ela narra a história que passa na nossa frente. Quando as cenas são mais poéticas e mais românticas, podemos dizer assim, a direção de fotografia escolhe por uma iluminação mais poética. Então, ela escolhe os momentos de tarde, onde a luz é mais suave, onde a luz traz um amarelado, onde a temperatura domina a cena. E aí, isso contribuindo para a construção do que o diretor queria mostrar ali. Já quando ele quer mostrar a escassez de recurso, quando ele quer mostrar como o ambiente ele é escasso, ele utiliza a luz dura, que é essa luz que existe aí entre 8 da manhã até 4 da tarde. Então, a luz dentro do filme A História da Eternidade vai contribuir para como a narrativa ela é construída. Mas isso também vai contribuir para marcar um estereótipo muito utilizado desde a década de 60, mas que está congelado, porque essa não é mais a realidade que a gente encontra aqui em Petrolina, não é a realidade que a gente encontra aqui no Vale do São Francisco. O segundo filme, para a gente pensar um pouquinho sobre essa imagem, para a gente tentar entender como essa luz ela atinge o cinema e como ela contribui para a produção audiovisual, é o filme Reza a Lenda,
que foi produzido aqui também no Vale do São Francisco, se eu não me engano, 2016, 2017. E as imagens foram feitas em Petrolina, em Juazeiro e Sobradinho. Em Reza a Lenda, o diretor ele usa o cenário para mostrar um ambiente pós-apocalíptico ou um ambiente ficcional, onde a escassez de água cria um ambiente também perigoso, um ambiente inóspito para o ser humano, e que os personagens, apesar de trazer um ar mais ficcional, fugindo um pouquinho do estereótipo do homem sertanejo, eles continuam com uma busca que é característica e estereotipada do sertão, uma busca pela água. E para quem conhece Petrolina e para quem conhece Juazeiro, nós vivemos à margem do Rio São Francisco, que é um rio imenso. Então, acaba sendo um pouco contraditório essa continuação dessa narrativa, de uma procura da água num lugar onde a gente é banhado por um rio. Então, o diretor, apesar de usar a cenografia, que é uma cenografia belíssima e que, por muitas vezes, encarada como quase uma cenografia digital, ele usa essa imagem apenas para reforçar um conceito ou um estereótipo que a gente já superou há muito tempo, a gente que mora aqui na região do Vale do São Francisco. Além de fazer essa utilização do ambiente, né, da região, o diretor e a direção de fotografia, eles utilizam muito esse cenário para dar uma grandiosidade para o filme. Então, as imagens são grandiosas, longos planos do céu aberto, com uma luz contrastada, com uma luz suave, mas eles acabam fazendo uma construção superficial, porque em nenhum momento o ambiente em que os personagens estão inseridos é discutido como um ambiente habitável. É apenas, nós vivemos aqui, precisamos superar isso e ir atrás de água. E aí, como é que a luz entra dentro dessa construção? Mais uma vez, todas as vezes em que a narrativa quer criar um ar mais poético, a narrativa quer dar essa intenção de uma poesia, ele utiliza o pôr do sol sertanejo, que é aquele pôr do sol amarelado, é aquele pôr do sol que traz uma suavidade e um contraste, que cria uma temperatura, e aí a cena ganha esse poder de uma fotografia mais, podemos dizer, romântica para a cena, e todas as vezes que ele quer trazer uma cena mais dramática, uma cena mais tensa, ele acaba utilizando da luz dura do dia, a luz que domina aí durante as 8 da manhã até as 12, ou 8 da manhã até as 16 da tarde. Um detalhe para trazer assim, para você que não entende de iluminação e quer entender como é que funciona a luz dura, sempre que você vê uma imagem que ela tem uma grande exposição de luz branca e muito preto, isso é que a gente chama de uma luz bastante contrastada, porque a gente tem muito branco e muito preto na imagem. E isso era muito utilizado no cinema expressionista, que era para, de fato, trazer essa sensação de que a sombra consumia a imagem e criava uma cena tensa. Bom, e para falar de mais duas obras, e essas duas obras elas estão muito mais ligadas com realizadores aqui do Vale do São Francisco, e para a gente também entender como a luz, a depender de quem está sendo produzida, a luz de quem produz essa luz e como ela é feita, influencia na narrativa, eu pesquisei duas outras obras, que foi o Atrofia, da WW Filmes, e o Necrópolis, da No7 Produções. Em ambas as histórias, a gente tem uma personagem que, a partir de uma situação pós-apocalíptica, ela precisa entrar no meio da caatinga, ela precisa caminhar pela caatinga para tentar se salvar. E aí, diferente das outras duas obras, onde a caatinga é mostrada como um lugar de inabitável, onde as pessoas tentam sobreviver nesse espaço, as duas protagonistas dessas duas outras obras, elas convivem com a caatinga, então elas têm uma relação de convivência. Então elas sabem como caminhar sobre esse terreno, elas sabem entender quais são as ferramentas que elas precisam usar para estar nesse ambiente, elas sabem se alimentar a partir desse ambiente, e isso mostra uma diferença entre como o fato de você ser caatingueiro, como o fato de você ser sertanejo, faz com que você entenda esse lugar não como o lugar do inabitável, mas o lugar da convivência, né? O lugar de convivência.
Então, quando a gente vai ver essas duas outras obras e coloca elas em contraponto com as outras duas obras, A História da Eternidade e o Reza a Lenda, a gente nitidamente percebe como os protagonistas eles se relacionam com esse ambiente. E a luz, nessas duas obras, também vai trazer uma outra possibilidade de interpretação sobre o cenário. Enquanto na obra Reza a Lenda, a gente tem uma luz dura para mostrar a dificuldade que é viver nesse lugar, ou a procura pela água, fortalecem essa narrativa de uma procura por água por conta da escassez. Em Atrofia e Necrópolis, as personagens elas convivem com o ambiente e a iluminação ela é feita apenas para iluminar o cenário na qual elas estão inseridas. Então, a luz, apesar de ser contrastada, ela ganha uma tonalidade diferente. Então, ela sai do amarelo característico, ela sai daquele amarelo que cria a sensação de seca, que cria a sensação de escassez e vai para uma outra tonalidade. Então, o ambiente deixa de ter aquela perspectiva que os outros filmes traziam, uma perspectiva da década de 60, do cinema novo, para ter uma perspectiva mais atualizada, onde o ambiente ele não é o principal fator pelo desequilíbrio, mas sim a causa que está em torno da narrativa da protagonista. Outro detalhe também interessante para essa construção é que ambas as direções e ambas as direções de fotografias não utilizam o cenário para criar um aspecto de escassez de recursos, a partir do momento que as personagens conseguem se relacionar com o ambiente e, a partir dessa relação, conseguem construir narrativas de força e de crescimento dentro da construção do filme. Bom, a partir disso, a partir dessa construção e desse entendimento, a gente pode entender que a luz que a gente tem aqui no Vale do São Francisco, a luz que a gente tem aqui no sertão do nordestino, ela apresenta uma característica muito ampla, muito diversificada. A gente tem uma luz suave e dourada no amanhecer e no entardecer. A gente tem uma luz dura, intensa e contrastada, a partir de 8 horas até as 16 horas. E a gente também tem, entre os períodos de chuva, que é mais ou menos entre janeiro e março, maio, a gente tem a possibilidade de um céu mais nublado. Então, aqui, graças a esse ambiente, graças a essa iluminação, a gente possibilita que o cenário aqui, que é a Caatinga, crie um ambiente único para o audiovisual. E não à toa as produções do Brasil cada vez mais vêm caminhando para cá, para essa região. E aí, para falar um pouquinho mais sobre produção audiovisual, para falar um pouquinho mais sobre construção da narrativa, logo mais eu vou convidar um amigo para vir aqui, um companheiro de produção, para a gente falar sobre como a produção audiovisual tem sido feita aqui e como essa produção audiovisual constrói também uma característica e constrói uma cultura sobre esse lugar que a gente está vivendo, sobre esse lugar que a gente está convivendo aqui. E, para finalizar, antes de chamar esse meu amigo, queria trazer algumas questões para vocês e para a gente poder refletir antes da conversa. Primeira coisa é, quais filmes você viu que passam no sertão e que mostram uma narrativa que não é sobre a escassez, não é sobre a falta de recursos e não é sobre o sertanejo forte? Que filmes trouxeram outras perspectivas a não ser essa? A gente está em 2022, a gente sabe todas as potencialidades de todos os territórios, mas a gente sente ainda que aqui, enquanto sertanejo, o audiovisual ainda mostra esse cenário como um lugar da década de 50, da década de 60. Aquele lugar em que as pessoas migram de um lugar para o outro atrás de água, migram de um lugar para o outro atrás de recurso, migram de um lugar para o outro atrás do que não tem aqui. Só que, diferente do que acontecia na década de 50 e da década de 60, a gente hoje consegue ter uma outra narrativa sobre o sertão e o semiárido, sobre a Caatinga, que é um lugar de convivência, um lugar de construção de corpos políticos, éticos, criativos. E aí fica a grande questão. Qual obra audiovisual que você viu recentemente, que retrata o sertão, que retrata a Caatinga, traz essa perspectiva que foge desse lugar do arcaico, do inóspito, que foge desse lugar da sobrevivência, e sim da convivência.
Então, para além de falar sobre iluminação, para além de falar sobre como essa luz constrói essa narrativa e potencializa esse lugar, eu queria também trazer essa última reflexão para a gente pensar. O que é contado do sertão? O que é narrado do sertão? Quais são as histórias que são feitas aqui? E, principalmente, quais são as histórias que mostram esse lugar? Porque esse lugar aqui tem uma paisagem incrível, tem que a gente fala, né, tem locações cinematográficas. Uma vez conversando com o Ulisses, que também dirige o Caatinga Pop, ele me falou que amigos dele do Sudeste achavam que uma das imagens que estava no filme era uma imagem digital. Só que não, é uma imagem que existe aqui, que a gente convive com ela, e ela é tão linda e tão bela como tantas outras paisagens que a gente tem aí no mundo. Basta a gente aprender e a gente entender que esse lugar, ele é um lugar de convivência e não de sobrevivência. Bom, e para dar continuidade à programação aqui, para dar continuidade a essa fala sobre audiovisual e audiovisual feito na Caatinga, no sertão pernambucano, eu vou convidar o meu amigo e produtor cultural, produtor audiovisual, arte educador, André Vitor Brandão, para a gente conversar um pouquinho sobre como será a produção audiovisual nesse novo normal, como será a produção do audiovisual após a pandemia.